Oiê, Dani, você me vê e me ouve? Clarissa, me vê e me ouve? Todos me veem e me ouvem? Então vamos esperar a Manu entrar. Ótimo, obrigada, Dani. Vamos esperar a Manu entrar então. Agora deu. Opa! Acho que deu certinho. Agora deu. Ai, gente, será que era meu Instagram? Aê, O Instagram não tá aceitando. Ai, dupla. Que isso? Pronto, agora eu acho que gente. vai. Agora vai. E aí? Tudo Tudo bem? bem. Boa noite. Boa noite, gente. Vou fazer uma introdução rápida aqui, né? A gente teve essa ideia, na verdade, a Letícia teve essa ideia de nos unirmos hoje aqui para trocarmos uma ideia, tá? Sobre a parte médica e comportamental dos felinos, né? O que que a gente tem aí de tratamento, quais são as modalidades importantes, mas o tema principal hoje vai ser sobre a adesão do tutor frente ao tratamento comportamental, né? Porque sem ele, sem, né, o tutor fazer exatamente todos os pilares que a gente pede, nós não vamos ter sucesso. E aí que são os problemas, né, Exatamente. Letícia? E aí, vamos lá, vamos trocar ideia aí, baseado naquele, né, nas perguntas básicas. O que que você teria aí para nos dizer em relação à sua rotina de atendimento, né? Como que você vê, percebe aí o tratamento comportamental, os tutores, a associação? Vamos lá, não só eu falo aqui, deixar só eu Então, falando. primeiro, vou fazer uma apresentação bem rápida, né? Assim, meu nome é Letícia, todo mundo que me acompanha aqui acaba me conhecendo como Tia Lé. Sou consultora comportamental e sou pet sitter também, dog walker, e tenho uma preocupação muito grande com o bem-estar dos animais, né? Assim, eu comecei trabalhando como pet sitter e isso me despertou muito para essa necessidade, né? De a gente promover o bem-estar dos animais que estão dentro das nossas casas, né? A gente está colocando animais de espécies diferentes dentro da nossa casa. Então, por isso que eu comecei, né, realmente a me dedicar ao estudo para me tornar para poder fazer a consultoria comportamental. E a proposta, né, desse tema, Manu, ela surgiu muito porque a gente acompanha alguns casos juntas, né? A gente tem essa troca aí que é muito legal, né? Eu acho importantíssimo, assim, que a abordagem de um caso comportamental seja multidisciplinar, né? Eu acho isso fundamental para que a gente possa olhar cada caso por todos os ângulos possíveis, né? Os aspectos que a gente conseguir investigar. Muitas vezes, assim, o que eu observo no meu dia a dia é que por trás de um comportamento que para o tutor parece anormal, parece problemático, está uma necessidade natural do animal, né? Então, isso é um primeiro ponto que eu acho interessante a gente observar. E em muitos casos há também uma questão física, uma questão na saúde daquele animal. Então, eu acho que essas duas questões, assim, entender melhor qual é o comportamento natural, quais são as necessidades daquela espécie que está dentro da sua casa, e também a observação da saúde mesmo, né, do animal como um todo,
que muitas vezes é difícil de observar mesmo, né, pelo tutor. Especialmente no caso dos gatos, eles têm essa tendência muito de esconder os sintomas, né? Então isso acaba manifestando em algum comportamento de uma forma mais sutil. Mas assim, o que eu observo muito é isso, assim, que a gente acaba, é, a gente não tem como abrir mão de uma abordagem multidisciplinar, porque o comportamento ele tem esses aspectos assim, que envolvem, que sempre envolvem muito a saúde daquele animal, né, Manu? Eu acho que é um ponto fundamental. Exatamente, né? Eu já venho falando igual uma doida, né? E nem me apresentei, né, gente? Desculpa, para quem não me conhece, eu sou Manuela, sou veterinária, tá? E atuo na área de felinos, na parte clínica e na parte comportamental, além das terapias integrativas aí também. Sou professora lá da Newton Paiva, então tem uma galerinha, alunos que me conhecem, que estão aqui, né? Que eu já vi, uma galerinha entrando. E assim, só fazendo um link com essa questão, né, que eu falei aí da docência, né? Uma questão muito importante que eu venho trabalhando muito na faculdade, Letícia, é a introdução aí do comportamento felino na matéria de clínica. Então, a primeira aula que eu tenho com os meninos é apresentando o paciente felino, né? Porque clínica de pequenos, a gente sabe que ela é voltada para cães, né? Porque é a nossa cultura. Eu mesmo na faculdade, tive um tanto de nada de gato, assim como muitas pessoas, mas né, não por erro do sistema, mas porque a questão toda, né, dos gatos está começando, né, já está à tona, então, assim, as faculdades estão tendo um olhar diferenciado, e isso está sendo bem legal, né? Em relação à consulta comportamental, né, que nós atendemos, então, quando me chamam, eu faço todo o clínico antes, então é aquilo de examinar clinicamente o animal, para aí a gente identificar se às vezes aquele problema, aquela queixa, seja, está urinando, que a gente atende muito, urinando fora da caixa. Urinar fora da caixa, gente, ixi, pode ser N coisas, né? E aí a gente vai, é demarcação por estresse, por território, ou realmente ele está fazendo fora porque ele está com um problema, não gosta do banheiro, né? E por aí vai. E aí que as meninas, a gente entra em conjunto, né? E as meninas fazem toda a questão do manejo ambiental, né? De indicação para esse tutor. E não é brincadeira, né? Assim, o tipo de caixa de areia, o tipo de areia, o local. Isso não é, parece preciosismo, mas não é, né? Na verdade, são estudos que mostram mesmo a preferência dos gatos e como que isso influencia na saúde deles, no não desenvolvimento de cistites, né? Que são cistites inflamatórias que tem de mais comum nos gatos. Aí, às vezes, uma caixa de areia que está num corredor, que é um local de passagem, o gato não gosta de fazer ali porque se sente acuado, se sente ameaçado num lugar, teoricamente, que ele tem que parar, concentrar e fazer as necessidades. É onde ele tem para fazer, então ele evita de fazer ali, segura, 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 e com isso vem desenvolver todo um processo, né? Então, assim, é um pequeno detalhe, que às vezes a gente vai na casa da pessoa, examina o animal, vê, olha, ele tá com cistite, mas por quê? Aí que entra toda a questão que a gente tem que ir lá na raiz, porque não adianta só eu passar um analgésico, né? Não adianta a gente, enfim, passar analgésico, às vezes troca areia e não vê todo o ambiente. Por isso a importância da gente ir na casa da pessoa e ver o local que aquilo ali está. Porque às vezes uma mudança, detalhe, assim, um detalhe mínimo, aí eu vou tratar É, aquela cistite, mas a raiz do problema, né, ela está lá numa caixa de areia que está inadequada. Aí você provavelmente deve ter inexperiências quanto a isso, né? exato. Esse exemplo da caixa de areia, ele é muito bom, porque ele exemplifica essa necessidade de ser uma abordagem multidisciplinar, né? É, casos de necessidades fora do lugar, a primeira coisa que eu procuro saber é a questão da saúde. E eu não avalio como um caso comportamental
antes de ter realmente, de saber quais são os exames, como que está a saúde, né? Primeira questão quando a necessidade fora da caixa é a saúde. A primeira hipótese que a gente avalia. E muitas vezes, quando a gente pega um caso como esse exemplo, pode ser uma coisa super simples, como eu já peguei o tamanho da caixa, pode ser só isso. Então, você compra uma caixa que pode ser até daquelas de cimento, né, de loja de construção, isso Adoro. resolve o problema, ou não, Aham. pode ser algo um pouco mais complexo, que você tem que investigar mais a fundo. Então, assim, quando a Uhum. gente fala de adesão do tutor, num caso como esse, ela tem que ser uma adesão em todas as etapas. Desde quando você solicita, que, no meu caso, que ele procure um veterinário especialista, realmente faça os exames e acompanhe, né, aqueles resultados, desde esse início até todas as etapas que vêm depois, que é a avaliação do ambiente, a Uhum. seguir as recomendações que a gente faz ou de troca de lugar da caixa, ou de adquirir uma caixa maior. Então, assim, a gente não Exato. está falando, né, nem no caso da caixa de areia maior, a gente nem está falando de algo que seja caro, por exemplo, né? Mas, Uhum. às vezes, até há uma demora em providenciar essas coisas, e enquanto isso a gente fica ali parado na mesma etapa. Então, assim, esse é um exemplo excelente disso, de que é preciso ter essa adesão em todas as etapas, de forma global, né? E não só de procurar o profissional com a queixa. Então, assim, o tutor, ele é o fundamental, porque é ele que está ali 24 horas com o animal, né, em casa, e ele que está ali sofrendo as consequências daquele comportamento indesejado. Então, assim, é um É, trabalho em conjunto mesmo. exatamente. E assim, a função principal, né, da gente trabalhar com comportamento é o nosso personagem principal é. Minha cachorrinha latindo aqui. Aquelas, a pessoa tem gato e tem cachorro, tá? E dá certo, viu, gente? Depois a É gente isso faz uma aí, live sobre isso. com certeza. É, o que eu ia falar. Nossa, já até esqueci o que eu ia falar, aquela latinha aqui me deu um susto. Me lembrei o que eu ia falar. Você Da ia falar associação. que o principal do tratamento Aham. comportamental, eu acho que você ia falar que É é o isso. personagem principal. Obrigada. O nosso personagem principal são os animais, mas a nossa ideia é fazer um relacionamento harmônico entre ser humano e animal. Porque é uma coisa que eu falo muito com os meus alunos, não tem como você deixar de escutar o tutor. Tem que ter paciência, tem que ter tempo, tem que ter aquela anamnese gigantesca. Ele vai falar muitas questões, né? Questões pessoais que pode estar influenciando lá, né, no manejo do seu animal. Então a gente tem que escutar mesmo, né? E aí é aquilo que você falou. Ah, às vezes eu vou, é o tamanho da caixa. Um pequeno detalhe leva a alteração física super desconfortável, que é o desenvolvimento de uma cistite. Porque, gente, eu não sei se vocês já tiveram, mas quem já teve cistite, é uma dor muito ruim. É um ardor na hora de urinar. Quando você tem um gato, um macho, o risco dele obstruir é muito grande, né? Então, não tem como a gente separar a clínica do comportamento. E é o que a Letícia falou. Manu, eu olho, deixa eu ver, você tem exame? Tá tudo certo? Se não, vamos pedir. Porque às vezes, como você falou, o gato esconde bem sinais clínicos, às vezes ele tem uma, vamos dizer assim, um bico de papagaio discreto ali, um gato já de 12 anos, 7 a 12 anos, que na hora dele posicionar para fazer o cocô, para fazer o xixi, dói. Aí ele evita de fazer isso e começa a fazer fora, e começa, enfim, né? É, e aí a gente precisa, às vezes não, né? A gente precisa sempre de um veterinário associado para examinar. Mas precisamos dos comportamentalistas para ir na casa da pessoa e fazer toda uma varredura. Que é um detalhe, é um mínimo detalhe que a pessoa falando com você em consultório, você não enxerga. Literalmente você não enxerga e não consegue resolver, né? E esse trabalho conjunto, né, com o tutor, é para essa harmonização
da família como um todo, que inclui os animais, né? Então, assim, mas para que todos vivam bem. E essa confiança, ela tem que começar nesse processo da anamnese, né? Ou do atendimento inicial. É, quando a gente chega ali para conversar, hoje a gente está fazendo muito mais online do que presencial, inclusive por causa dessa situação que a gente está vivendo, mas assim, praticamente é o mesmo funcionamento, né, do online e do presencial. Inclusive no online eu peço para a pessoa me mostrar a casa dela, mostrar Uhum. onde ficam as coisas do animal e tudo. É, e nesse momento, essa confiança ela já tem que existir para a gente saber exatamente o que está acontecendo, porque assim, é, vamos supor que na casa moravam 4 pessoas e uma pessoa mudou da casa. Isso interfere muito na relação que o animal vai ter com aquele ambiente. Então, assim, a gente precisa ter essas informações, a gente precisa que esse tutor seja transparente na hora de passar essas informações, porque é muito valioso para que a gente tenha que dar menos voltas depois para poder achar a raiz do problema. Porque todo comportamento, por mais bizarro que ele pareça para nós humanos, ele tem uma função, né? Assim, às vezes as pessoas chegam para nós, né, Manu, com aquela coisa assim, ai, fez xixi na minha cama porque queria se vingar de mim, porque é birra, é pirraça. E não é por aí, a gente sabe que os animais, eles não têm esse tipo de sentimento, né? Esse sentimento, assim, vingativos, de birra, pirraça, eles não faz parte do universo deles. Então, assim, é importante que a gente desfaça alguns desses mitos, mas que essa pessoa que nos procurou seja transparente na hora de passar esses detalhes, porque realmente, como você falou, pode ser um detalhe bem pequenininho que vai ser a raiz daquele problema todo, né? Mas é importante sempre que a pessoa já olhe para o animal que está tendo aquele comportamento meio estranho, que ela já olhe pensando nisso. Poxa, mas qual é a função disso para ele? Por que que ele começou a fazer isso? E não com esse olhar muito negativo, assim, ah, fulaninho tá fazendo isso porque ele tá querendo fazer uma birra, ele tá querendo chamar a atenção, simplesmente. Então, é importante a gente partir desse princípio, assim, que essa confiança ela tem que existir desde o início, desde o momento que a gente faz o primeiro contato, né, para entender a situação, e que essa confiança continue ao longo das etapas. Por quê? O tratamento comportamental, modificação comportamental, ela muitas vezes não é rápida. Ela exige um acompanhamento bem longo, né? Um processo mais longo. E aí a gente precisa de ter esse acompanhamento com essa transparência ao longo do processo. Então, eu te pergunto, você fez os exercícios, as coisas que eu te Uhum. passei, e a gente precisa ter essa transparência de volta, né? Isso é muito importante porque É, existe também essa expectativa de tempo, assim, é uma semana, é um mês, não tem, né, essa medida aí certinha de quanto tempo vai levar. é. Isso que você falou aí da humanização, do olhar humano, né, humanizado para os animais, isso é um problema atual, assim, muito importante, sério. Porque pelo fato de estarem fazendo parte da família e assim não questionando, né, ou julgando o sentimento que a pessoa pode ter pelo animal, ela pode ter um sentimento de um ente da família, de um filho, que seja, né? Isso aí não é o problema. O problema é ela começar a utilizar de recursos humanos para lidar com aquele animal, né? Então é isso, é o olhar de estar se vingando de mim. Mas, doutora, ele olhou para mim e fez o xixi lá na hora que ele olhou para mim. E se Isso aí. bobear, ele fala que deu uma risadinha, né? É engraçado, assim, a gente tem esse olhar mesmo, né? Todo mundo já falou isso um dia, mas a partir do momento que você estuda e que a gente está passando conhecimento adiante, a gente vê que não é assim, né? Então a gente tem a consciência que é do ser humano, que a gente desenvolveu todo o cérebro, né? Que é uma capacidade de ter uma consciência exata do que eu quero fazer amanhã, né? Por exemplo, de você planejar algo, de você voltar lá no passado, que está remoendo algum problema, ou de você ficar com raiva, ressentimento e sentimento de vingança, né? Os animais, o que a gente sabe é que eles não têm essa consciência, né? Eles têm a senciência,
que são capacidades de sentir emoções, sejam elas positivas, sejam elas negativas. Então, eles vão sentir emoções. Então, por exemplo, ele fez o xixi, eu peguei o meu chinelo e joguei em cima dele, isso vai gerar primeiro um estresse, um susto, porque ele entende que ali está sendo melhor para ele, para fazer o xixi ali, por algum motivo, né? E aí aquilo ali gerou um medo de um lugar que, teoricamente, ele tinha reservado como seguro para poder, né, eliminar um xixi que devia estar apertado ali. E naquele momento você agrediu ou você puniu verbalmente. Aí a gente pega muitos casos de pessoas que, não, agora você vai ficar de castigo, prende no banheiro, fica de castigo, né? Então, assim, isso tudo alimenta a situação, isso não vai resolver, né? A gente vai estar fazendo um reforço positivo para aquilo acontecer mais e a gente vai fazer um desequilíbrio muito maior naquele paciente, né? Muito maior É. mesmo. Essa E questão. não, o que eu ia completar, você falou, né, nessa questão de confiança do tutor, e é um desafio, né? Porque quando a gente vai na casa para tentar ajudar uma falta de equilíbrio nas relações ali entre seres humanos e animais, a gente muitas vezes toca na ferida do tutor e muitas vezes ele não quer ver aquilo, mas a gente tem que mostrar, falar, olha, tá assim porque você, na verdade, né, tá humanizando de uma certa forma. Você, por exemplo, quer que o seu gato tome banho toda semana e ele odeia. Então, isso está gerando um desequilíbrio. Então, eu tenho que dizer para você que não é para dar banho, porque a natureza dele, isso não acontece. Além disso, mas o meu gato ama tomar banho. O seu gato, ele é exceção da exceção da exceção. O que a gente tem que passar aqui é informação de o que a gente tem de mais comum e natural. É o gato não gostar de tomar banho, né? Então, a gente vê, às vezes, casas com pessoas que, olha, ele sobe na minha cama, né? E a gente tem que explicar toda aquela situação que incomoda às vezes, né, Lex? Então, assim, temos que ter toda uma empatia, porque é a questão de conhecimento, né, da pessoa. E muitas vezes a gente pede para o tutor também ter paciência, porque a gente está ali para ajudar. E muitas vezes a gente vai ter que mostrar uma falha mesmo, né? Ali do manejo e tudo. E tem exatamente dentro disso que você falou, das vezes a gente pegar, tocar na ferida, tem um outro aspecto que eu acho muito importante a gente falar, que é a questão, assim, de que tem que envolver a família toda. Então, assim, quando a gente vai falar de um comportamento de um animal que convive ali com 3, 4, 5 pessoas, e às vezes até pessoas que trabalham na casa, ou pessoas que vão visitar essa casa com frequência, a gente tem que entender qual é a dinâmica dessa casa, porque até pelo exemplo que você deu do chinelo. O cachorro, o gato fez alguma coisa e alguém jogou um chinelo perto dele para assustar. Se eu oriento uma pessoa a não fazer isso, não dar bronca, não punir, que é o que a gente recomenda, né? A gente não recomenda dar bronca, a gente não recomenda punir, né? A gente sempre usa a metodologia positiva, mas aí o outro integrante da família continua fazendo isso, continua dando a bronca, continua assustando o animal. Então, um faz, o outro desfaz. Então, assim, é importantíssimo que toda a família esteja envolvida no processo. Eu, muitas vezes, no atendimento inicial, quando eu vou as orientações, entender melhor o caso, passar os detalhes, eu peço que todas as pessoas que moram na casa estejam presentes. Então, eu marco num horário em que eles vão, né, que a maior parte das pessoas vai estar presente. Eu acho isso fundamental, realmente envolver toda a família no processo, porque a gente às vezes fica empacado em algumas coisas por causa disso. Porque o meu filho faz de um jeito, eu faço de outro. Ou a minha avó faz de uma maneira, eu faço de outra. E a gente não consegue avançar muito por causa disso. Então, é muito importante tocar nesse ponto, porque a gente mexe um pouco mesmo com as relações, a gente toca na ferida ali. Às vezes tem até algum problema de relacionamento por trás, e aí um fica, né, jogando com o outro. Então, assim, a gente entra muito na intimidade mesmo
e é importante que isso seja observado como algo para o bem-estar de todos, né? Eu acho que isso é fundamental. Pois eu vou até responder aqui, acho que teve uma pergunta, a Mônica, né? E dar uma bronca deixando a voz mais grave prejudica o gato? Todo e qualquer tipo de bronca que a gente pensa como uma punição, que vai assustar, ou que vai, tipo, quando você faz isso, né? Isso, a gente dá um exemplo no ser humano quando você pega aquela bombinha e faz um barulhaço no seu ouvido. Por quê? A audição deles é muito mais aguçada do que a nossa. Então, às vezes, é algo que vai lá dentro e assusta demais e você alimenta um processo de ansiedade que estava aqui e vai vir para cá, né? Então, na verdade, isso né, para discutir se é pano para manga, a gente teria que ter uma outra live para discutir sobre isso, mas muitas vezes você ignora aquele acometimento errado, digamos assim, que ele fez, que a gente quer mudar, e nós vamos fazer toda uma modificação ambiental, que os gatos respondem bem, não todo, aí só dando um parênteses, porque às vezes eu falo toda modificação ambiental, a pessoa fala, a pessoa vai entrar na minha casa e vai mudar tudo. Não, são detalhes, tá? Muitas vezes fazer uma modificação comportamental do gato, fazer alguns treinamentos possível, né, de fazer, petisco, brincadeiras, para desviar a atenção dele, para ele não ficar fazendo isso. Por quê, Mônica? Você perguntou que nem se for com uma voz mais grave, é qualquer tipo de punição, né? Porque os estudos mostram que isso, na verdade, não resolve, tá? Não Aí, resolve e pode até piorar, né, Manu? Ele pode atuar como um reforçador, né? Porque o animal está ganhando atenção, mesmo que seja uma atenção negativa. Mas ele está ganhando uma atenção, isso pode reforçar o comportamento. ele pode ficar repetindo. Toda vez que eu fizer isso, você vai vir me dar atenção, né? Talvez as pessoas estão pensando assim, porque estão tratando os pets como criança. Então, acho que o pet fez de errado. Acho que é por birra que ela quis Por dizer. vir isso, exatamente isso. Não sei o nome dessa pessoa. A Liv? É. Bom, você que perguntou isso, você fez um levantamento perfeito, né? Porque é o que a gente estava falando no início, a questão de humanizar. Tá ocupando, pode ocupar no seu coração o lugar de um filho seu, ok, né? Mas não é. Não é um Não é filho. um Não é filho humano. Não é um filho humano. humano, né? Exatamente, não é um filho humano, né? Assim, você tem que tratar como humano. É um filho sentimentalmente animal, com todas as suas necessidades, né? Ambientais, comportamentais, nutricionais, que é muita coisa que a gente vê nos cães, obesidade aí, né? A gente já tem muito caso de obesidade, não é à toa, tá? É... E aí, só uma questão de levantar, que você falou aí, né? Dos membros da família, todo mundo está participando, é todo um processo. E, gente, olha, tratamento comportamental, a não ser que seja um detalhe muito simples de mudar, seja um gatilho, a maioria das vezes ele é de médio a longo prazo. Então, Exato. a paciência e a persistência, a perseverança tem que estar presente, né? A Mônica fala mais grave o nome da gata quando ela pula na outra gata. Aí, Mônica, seriam outras questões, né? Para a gente ver por que ela pula, como que você pode evitar dela pular, né? E aí você percebe, aí eu te pergunto, você fazendo isso, tá vendo diminuição desse comportamento? Né? Tá vendo? Você acha que tá resolvendo? Você acha que Ou só para ali na entende? hora e depois se repete, né? Você acha que às vezes elas ficam mais agitadas depois daquele processo, todo mundo fica meio com medo, depois volta com tudo, né? Então, assim, é algo que é para se dosar, né? E se discutir. É, E a tem, gente pode falar. não, é que até essa pergunta da Mônica, né? Ah, o gato pula no outro e tal. É lógico que a gente teria que fazer toda uma análise da situação, mas é porque isso me lembra de um outro ponto, especialmente de adaptação entre gatos, de agressão entre gatos, que a pessoa chega para mim e fala, eu já fiz de tudo. Então, esse eu já fiz de tudo, ele sempre me chama muita atenção, porque é o seguinte,
Se você já fez de tudo, mas não foi com uma orientação personalizada para o seu caso, você fez de tudo aleatoriamente. Então a gente tem que pensar muito nisso, porque quando você procura um profissional qualificado para te ajudar, você vai fazer as coisas em etapas. E cada etapa vai ser analisada o resultado. Você não faz tudo ao mesmo tempo e depois você nem sabe o que é que deu resultado. Ah, eu coloquei o feromônio, eu dei uma medicação, eu mudei, coloquei uma prateleira na parede, mas o que que deu resultado? O que que realmente funcionou para o seu animal ou para o seu grupo de animais, né? Isso é muito importante, assim, porque eu ouço muito isso. Eu já fiz de tudo. Então, assim, mas é um já fiz de tudo, teve uma estratégia por trás. Você fez uma coisa, avaliou o resultado e depois fez a outra. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente tratar disso também, porque eu percebo as pessoas muito ansiosas com esse eu já fiz de tudo, não tem jeito, não tem solução. Então, assim, depende muito de como esse processo foi conduzido. Então, assim, é preciso ter um pouco de calma, né? Exatamente. E isso que você entrou aí agora, que é um próximo tópico que eu ia sugerir da gente conversar, é a terapia multimodal, né? Hoje em dia a gente utiliza o ideal para qualquer tipo de desordens, desequilíbrios, sejam físicos e emocionais associados, é a gente associar as terapias, não é? Não é só tomar um antibiótico, muitas vezes, é às vezes fazer um analgésico, um tranquilizante, né? Assim, uma hipótese. E quando a gente fala de comportamento, aí a gente, eu já usei o Feliway, que é um feromônio, né? Que a gente, já usei Feliway, já não sei o quê, já fiz isso, já me falaram para comprar não sei o que lá da homeopatia e tal, aí eu dei, aí me falaram para comprar mais 3 caixas de areia, eu comprei. Calma, vamos lá. Você fez, né, essas recomendações, mas aonde você colocou essas caixas? Como que foi o processo de adaptação? Que horas que você entrou com esse velho? E porque ele sozinho não vai fazer milagre, nada sozinho vai resolver. Não adianta um gato, por exemplo, que apresenta um comportamento compulsivo por ansiedade, enfim, e você dá um psicotrópico, né, uma fluoxetina, etc., e achar que aquele animal vai parar com aquilo. Ele pode dormir mais, ele pode ficar mais dorminhoco e fazer menos, mas porque ele está dormindo mais, né? Mas ele não parou, porque eu não fui na raiz do problema, né? Então, a terapia comportamental, ela é ir na raiz. Então, para ir na raiz, eu tenho que modificar o ambiente, eu tenho que modificar, às vezes, aquele comportamento, eu tenho que entrar com medicação, com terapias integrativas, que a gente entra hoje, que está sendo muito associada, e a gente tem que ter um olhar mais aberto para isso, né? Porque a gente está tendo respostas muito boas, são terapias com pouquíssimos ou nada efeito colateral, e também sozinha não vai fazer milagre, né? Então, assim, além do último recurso nosso, que sozinho não faz milagre, é o tutor não seguir exatamente. E gente, parece ser chato, né? Mas tem que seguir todos os tópicos. Se falta um, eu falo, olha, tá faltando esse, né? Se esse aqui também não foi incluído, a gente não vai ter resposta. Você vai ter uma melhora mediana que pode, inclusive, piorar amanhã. Aí, depois de amanhã, tá tudo ok. Aí, mês que vem, piora de novo. Sabe? Fica num ciclo, não resolve. E aí, muitas vezes, a gente vai ter que fazer uma outra abordagem mais intensa. Aí, às vezes, eu vou ter que entrar com medicação alopática, porque o desequilíbrio emocional piorou, né? Então, assim, é terapia multimodal mesmo, ou seja, vários recursos, boa vontade, né? Eu sei que muitos tutores, quando procuram a gente, é porque eles querem isso, e literalmente os 3 P's que eu falo, que é persistência, paciência e perseverança, né? Temos que ter tudo aqui. Essa paciência, ela é fundamental até porque quando a gente está propondo uma terapia multimodal, algumas etapas vão ser tentativas. A gente não tem garantia de que você vai fazer X e vai funcionar. Então, tem uma etapa
que a gente está testando possibilidades. Então, assim, é muito importante que haja essa paciência para que a gente realmente consiga chegar à raiz do problema. Para chegar a essa raiz, existem tentativas, né? A gente não tem uma resposta pronta, não existe uma fórmula mágica que vai funcionar em todos os casos. Então, eu posso ter o mesmo problema: agressão entre gatos na casa um e agressão entre gatos na casa 2. Não é a mesma resposta, não é o mesmo processo. Então, é importante que essa paciência esteja em todas as etapas, porque cada processo é único, cada animal é único, mesmo se eu tiver cachorro, os dois cachorros da mesma raça são indivíduos com características próprias, então a gente olha para cada processo individualmente. Isso é fundamental, assim. Então, essa paciência, essa persistência, essa perseverança vão ter que estar presentes em qualquer processo. Uma coisa que eu até acrescento, que eu preciso muito, né, que os tutores sempre me tragam, é a observação. Então, às vezes, olha, meu cachorro, ele fica olhando esquisito pro meu gato. Mas se a pessoa não me mandar um vídeo, se ela não me descrever o contexto daquela situação, eu não vou conseguir avaliar. Então, assim, é muito importante que essa pessoa seja muito observadora. Até esse período que a gente está vivendo agora, eu percebo que as pessoas estão observando mais os seus animais e estão estranhando mais coisas. E Não coisas pode ser que, isso, né? na maior parte, é normal, a maior parte das coisas é normal, mas você vê que no dia a dia a pessoa não prestava atenção nisso. Então, assim, As essa, pessoas essa. estão. Desculpa, eu Pode vou te falar. dar só um exemplo, que as pessoas. Eu tive dois chamados assim. Tá dormindo muito. Meu animal tá muito parado, eu tô assustada. A gente conversa, e como é que era a sua rotina? Não, eu trabalhava de manhã e chegava tarde. Eu tô ficando mais em casa, né? Então, você tô vendo. É, muitas vezes, quando não tem muito o que fazer, dorme mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou dormir. Além do que o gato dorme muito, né? Então, as pessoas estão desesperadas, porque acham que o animal tá doente, alguma coisa do tipo. Exato. Pode ter uma doença? Pode, vamos investigar. Mas muitas vezes é o que a Letícia falou. Tá observando mais, então vai observar comportamentos, né? Que a gente acha que não acontece, né? Então, eu sempre. É isso, assim. Você tem que observar o comportamento, mas também o contexto. Então, assim, em Exato. qualquer situação, qualquer contexto que o gato ou o cachorro faz isso, então é preciso que essa pessoa tenha esses olhos e ouvidos, porque é ela que está ali dentro da casa e ela que vai dar esses detalhes, assim. E às vezes um detalhe que pode parecer bobo é o que, para nós, os profissionais que estamos analisando a situação, é o que vai dar, às vezes, o caminho ali a ser seguido, né? Então, assim, essa possibilidade de ser mais observador, de realmente prestar atenção até nas preferências do seu animal, isso vai ajudar muito, assim, ao longo do caminho. Tem algumas, além dessa questão do ser observador, é muito importante que essa pessoa seja também sempre muito sincera conosco, como eu falei, né? Mas para o início é importante a gente ter essa transparência, é importante ter paciência, persistência, disciplina para aplicar, né, as orientações que a gente passa, que muitas vezes são orientações simples, mas que têm que ser feitas todo dia. Por isso que eu falo disciplina, né? Porque muitas vezes são você brincar 15 minutos com o seu gato. Então, isso é uma coisa simples, mas que tem que ser feita todo dia, que se você não tiver essa consistência, eu não consigo avaliar o progresso. Né? Isso é o que eu percebo muito no meu dia a dia, que a gente tem que ter essa empatia para entender. Porque às vezes é mesmo Uhum. uma rotina muito corrida, às vezes a pessoa está passando por uma fase mais ocupada, mas que tem que haver esse esforço, né? Tem que ter esse esforço para que haja o progresso e mesmo que esse progresso seja bem pequenininho, mas que ele seja constante, que vai sempre um pouquinho, né? Exatamente. E como a gente trabalha muito com memórias, né? Porque assim, por exemplo, eu que também atendo em consultório, lá na Newton, né? Na clínica veterinária
da Faculdade Newton Paiva, a gente atende em aula e tudo, aí tem muitos gatos que a gente recebe, tem um projeto nosso que a gente atende só gato. Então a gente vê muitos animais, né, que os tutores falam assim, nossa senhora, quando eu vou levar para a clínica é aquele inferno, né? Por que tem isso? Porque o primeiro momento de contato que ele teve foi tão ameaçador, digamos assim, que para a gente parece, né? E aí a gente tem um vídeo sensacional no YouTube, que eu esqueci o nome do gato, que é a visão. A pessoa fez um vídeo, tá, gente? Eu vou lembrar. A pessoa fez um vídeo com a visão dela levando um gato para Ah, o já vi, consultório. já Eu vi. esqueci o nome do gato. E aí a É pessoa acha muito que é um. bom esse vídeo. Aí mostra a pessoa, tem uma visão de pegando o gato, colocando dentro da caixa, fechando a caixa, levando para o carro, chegando na clínica, entregando para o veterinário. E a visão, como seria uma visão baseada no que a gente tem de estudo de comportamento felino, do gato. Aí você consegue realmente entender um pouco, né, do comportamento do gato, porque a gente não, eu sei que é difícil, nós somos humanos, então a minha visão aqui, eu nunca, bom, pelo que eu saiba, ao longo das vidas, eu não lembro se eu já fui um gato para poder saber, né? Porque é só Quem se sabe? lembra, Quem você sabe? quem sabe, né? Enfim, tudo leva a crer que sim, né? Mas, por isso que a gente tem esses estudos para tentar fazer com que a pessoa, para passar esse conhecimento mesmo. E aí a gente recebe uns animais lá na clínica que estão super sensibilizados, porque na hora que chega, sente o cheiro daquele álcool que tá lá. É igual você quando vai no dentista. Você vai no dentista, você sente aquele cheiro do dentista. Aí você vê aquela cadeira que você vai deitar. O que acontece com você? O coração já começa a disparar, você começa a ter um desconforto, né? Mas a gente é o quê? Um ser racional que muitas vezes consegue levar. Agora, para o animal que não raciocina que aquilo está sendo vai ser bom para ele, o que acontece? Dispara demais o coração, faz vasoconstrição, libera adrenalina, libera cortisol, vai alterar todos os exames, isso vai desencadear um processo que muitas vezes a longo prazo vai ser deletério, né? Então, olha só, isso não sou eu, Manuela, que estou falando, isso são estudos mesmo que já foram feitos e que a gente tem que levar em consideração, né? Não só em gatos, como em cães também, animais, digamos, assim, como um todo. E aí, a gente também trabalha com a memória do tutor, porque ele teve aquela memória de dar 3 medicações por via oral, que foi prescrito, o gato tem uma doença crônica, e era um desespero, puxar o gato debaixo da cama, e segurar, segura daqui, aperta dali, vai, abre a boca e a goela abaixo, a outra agora vomita e pega de novo. Ai, doutora, eu não consigo, tô cansada, nossa, não tenho nada injetável que eu possa fazer, sabe? Muitas vezes não tem. Aí que aí eu vou tentar entrar na memória dessa pessoa para explicar que existe, né? Uma forma da gente desensibilizar esse paciente com a medicação. E aí que entra todo um vamos lá, você quer? É um processo que pode ser demorado, mas que a gente pode ter muito sucesso. E você nunca vai ter esse problema, não é? Que aí entra muito as comportamentalistas, entra muito as meninas aí para, inclusive, ir lá medicar junto, estar lá com o tutor, explicar, olha, você vai fazer assim. Aí, em consultório, eu falo com os meninos, com os alunos. Gente, para escrever, eu pego um grãozinho de ração que a gente sempre tem de amostra grátis. Se o animal não tiver problema com alergia alimentar nem nada, um petisco pequenininho. Ensina a fazer, a pessoa não vai saber fazer comprimido com um gato, um cachorro. A gente tem que ensinar, né? E uma vez que a gente ensina a forma adequada de a gente pegar ali, a gente não tem problema, né? E é tão bom quando tu fala assim, não, para dar medicação é muito tranquilo, aquilo me dá um alívio, né? Porque assim, você vê que já é um caminho andado. Esse treinamento, né, que é um treinamento, por exemplo, para dar a medicação, mas pode ser um treinamento também para acostumar o animal a ser escovado, para acostumar o animal a cortar as unhas. Às vezes a pessoa me procura, olha, eu não consigo cortar as unhas do meu gato, eu não consigo escovar meu cachorro, ele não permite esse tipo de toque. Então a gente pode utilizar técnicas de treinamento para que o animal possa habituar-se àquele estímulo e associar o estímulo a algo positivo. Só que isso é muito gradual, especialmente se o animal já teve uma experiência negativa com aquele estímulo. Então, isso é muito devagarzinho.
Então, assim, é fundamental que haja isso que você falou, assim, você está disposto? Você tem esse compromisso de fazer todo dia um pouquinho para que lá na frente você não tenha mais esse problema na sua vida? Então, assim, muitas vezes a pessoa fica postergando, né, até a ida ao veterinário, até essa questão tão importante para a saúde do animal é adiada por causa dessa dificuldade. Ou de colocar na caixa de transporte. Ah, não, se eu levar, eles vão me passar um monte de medicamentos e eu vou ter que dar e vai ser um horror. Então, assim, se tiver esse compromisso com o treinamento, com a modificação comportamental, que é o nosso assunto aqui, pode mudar a vida dessa pessoa e desse animal a ponto de realmente prevenir uma série de problemas de saúde. Então, assim, e Uhum. o animal viver mais, viver melhor e ter uma convivência mais harmônica e quando precisar tomar uma medicação, que isso não seja um grande problema, que isso seja uma coisa rotineira, tanto para o animal quanto para a pessoa. Então, assim, é importante a gente ter esse compromisso pelo bem-estar mesmo daquele animal que a gente tem sob nossa responsabilidade, né? Então, assim, voltando um pouquinho aí a essa questão do filho, não é um filho humano, não deve ser visto como um filho humano e nem ter o comportamento comparado ao comportamento humano. Mas é nossa responsabilidade e merece ter todas as necessidades supridas da melhor forma possível, né? Então, assim, é muito nesse sentido que a gente sempre conversa, né? Exatamente, né? E eu acho que a gente está caminhando para uma consciência melhor, né? Frente a essas questões, porque assim, eu vou parar, os cães, gatos, viam, né, da porta da cozinha para fora. Então, toda uma questão mesmo, né, de adentrar não só fisicamente, mas emocionalmente na vida das pessoas. E muitos tutores, às vezes a gente está conversando, eles até se emocionam de falar da situação, né, do animal e tudo. Então, é todo um processo, né, gente, que a gente tem que ter muito carinho para poder escutar todos, né? Escutar o animal de forma, com a linguagem dele. Então, eu vou ver um gato, vou tentar ver um gato com uma visão mais possível que eu puder de um gato, né? E aí você falou a questão do comportamento. Gente, quando eu fiz a graduação e entrei para a residência, eu senti um incômodo que eu via que, sim, a gente precisava de suprir aquela necessidade comportamental daquele animal de alguma forma. E eu me sentia muito mais com os gatos porque eu percebi que eles sofrem mais numa interação, né? Não tem jeito. E aí, às vezes você fala, nossa, Manuela, mas você exagerava demais com os gatos. Nossa, gato, Manuela, assim, é uma pompa, não sei o quê. Gente, não, mas é um detalhe que a gente às vezes vira, né? A minha imagem não tá boa. Não, você tá meio quadradinho. Uai, a minha imagem aqui tá normal, gente. Deve ter algum problema deve ter algum problema no Instagram mesmo. Mas vocês estão me Eu, a, ouvindo? a gente tá te ouvindo e tá te vendo, só tá meio quadradinhos. Tá, ok. Bom, vocês estão me ouvindo, eu acho que é o mais importante aqui nesse momento. É, mas o que eu ia falar, essa, é, essa angústia que eu tinha na época da residência, né? Era exatamente isso, porque eu via o sofrimento dos animais porque a parte comportamental não era atendida, né? E aí, o comportamento, gente, para mim, comportamento animal, seja você lidar com um cavalo, seja você lidar com bovino, com pequenos ruminantes, você tem que saber do comportamento natural daquela espécie. Não tem como você lidar com nenhuma espécie sem saber do comportamento natural. Então é mais fácil porque ele já está tão domesticado, né? Que muitas vezes é fácil de você ver o comportamento de um cão e suprir. Claro que tem muita coisa ainda, né, que as pessoas não conhecem. Agora, o gato é realmente algo que pede mais, né? Por uma série de questões aí, tem que domesticação, próprio comportamento inerente da espécie, né? E
comportamento tinha que ser uma ferramenta clínica, né? Então, dentro da faculdade, a gente dá comportamento das espécies, porque aí eu vou literalmente conseguir fazer uma abordagem completa desse paciente, né? Porque uma vez que ele tem um problema físico, muitas vezes é porque a gente tem um distúrbio comportamental envolvido e vice-versa. Como é que eu vou tratar um e vou tratar o outro? A gente tem mania de tratar o físico e esquecer daqui, ó, a cabeça. Muitos alunos vêm falar assim, porque eu estou muito ansioso, estou não sei o quê, eu estou tomando 3 antidepressivos, né? Então, tem essa conversa, troca, eu falo, nossa, o remédio, ele é importante para te tirar, às vezes, do buraco ali, para te, né, te ajudar a superar, às vezes, algum trauma, mas tem que mexer na raiz do problema. Por que que você está sentindo isso? Por que que está assim, né? O que tem que mudar na sua vida para que as coisas mudem de fato? Então, eu dou um exemplo em humanos, que faz a gente às vezes entender, e a gente faz isso com os animais. E por que que a gente muda na vida deles? O ambiente, né? A forma como ele vai interagir com outros gatos ou cães, com as pessoas, a pessoa faz tal coisa e essa tal coisa não é legal para o animal, às vezes a pessoa faz com todo carinho, achando que ela está fazendo bem, Exato. não é? Né? Esses banhos, eu acho que esse banho é importante. Aí a gente explica que não é, né? Enfim, e aí existem N exemplos. Mas é isso, faculdades a gente tem que começar a investir aí, né, em estudos comportamentais mesmo, para a gente poder tratar bem os nossos pacientes, né, de forma completa aí. Né, Alex? Isso é uma coisa que eu ouço muito, né, dos veterinários, porque eu convivo nos cursos, no meu dia a dia, eu tenho muito contato com veterinários como você, que se interessam muito pela parte comportamental, que estudam, né, que buscam esse caminho. E isso é uma questão que todos, né, apontam em relação à graduação. Mas o que eu acho muito incrível é exatamente esse momento que a gente está vivendo agora, que a gente está tendo mais cursos, mais material de referência. Eu faço parte de algumas associações internacionais que a gente tem acesso a fóruns de discussão. Isso é incrível para a gente ter contato até com casos de outros países, e você acaba vendo que são os mesmíssimos casos que a gente tem aqui. É muito semelhante, né, o tipo de queixa. E aí, isso é muito interessante porque, assim, te dá uma perspectiva legal do que você está fazendo e você compara com o que de mais novo existe em relação aos estudos científicos dessa área comportamental. E isso é muito importante que as pessoas saibam que a gente está antenado com o que tem de mais novo, com as discussões mais atuais, para que as pessoas também tenham essa confiança no que a gente está passando. Então, assim, se eu estou estudando todos os dias, dia e noite, para desvendar esse comportamento animal, e especialmente o felino, que é muito mais recente, como você falou. O cachorro está com a gente já há muitos milhares de anos a mais do que o gato. Então, o número de estudos também é muito mais abundante. Então, se a gente se dedica a estudar esse assunto, mesmo ainda não tendo tantos estudos assim, mas está só aumentando, só aumentando. Se a gente acompanha toda essa atualidade, é porque a gente está ali para ajudar. Então, assim, as recomendações que a gente passa, elas não são aleatórias, né? Elas estão dentro de uma estratégia para promover o bem-estar e para promover a harmonia naquela família. Então, é importante que a pessoa siga essas etapas, até por essa confiança e por essa parceria. Uma outra coisa que você falou que é muito importante é que as pessoas fazem coisas que trazem certo prejuízo para os seus animais, mas não é de propósito, é por desconhecimento. Então, assim, isso é muito importante sempre a gente ter essa visão, não só pela empatia, mas também pelo respeito à pessoa que está ali buscando ajuda, porque o principal passo é buscar ajuda, é você ter essa disponibilidade de procurar um profissional. Isso é fundamental. E aí você tem que entender isso, que não é
por uma má intenção, muito pelo contrário, muitas vezes está fazendo no intuito de agradar. Então, você falou rapidamente aí de obesidade, muitas vezes a pessoa dá aquele alimento porque o cachorro ou o gato está pedindo. Assim, na É melhor das muito mais intenções. difícil negar. É difícil negar, eu digo por mim. Eu olho e falo, ah, Exato. uma lambidinha só nessa manteiga, né? Não é? A gente também é gente, tá? A gente também olha e fala assim, eu sei, um pedacinho de presunto, tá? Toma um pedacinho de presunto, né, gente? É claro que tudo tem os seus limites, né? Tudo tem limite, tudo em excesso faz mal, né? E por aí vai, né, Lex? Assim, o que eu ia falar também, isso que você tá falando é muito importante, né? De saber ouvir, né, gente? E não julgar. Eu sei que a gente julga o tempo inteiro, mas segurar a onda da mente para evitar o máximo, porque o seu julgamento vai te alterar no seu, muitas vezes, diagnóstico. Então, respira fundo, respira. Às vezes é frustrante, não é? Tem casos que eu saio assim, não, frustradíssima. Você quer Eu saio. abraçar a pessoa ali, né? Tipo, olha, nós vamos arrumar uma forma. Porque E tem você casos, mexe com tudo ali. que a gente sai que como a gente mexe na ferida, que assim, a pessoa viu o problema e ela não quer enxergar, a gente parece e fala, nossa, essa pessoa não vai fazer nada. Tem, não é? A gente se surpreende, tem situações que a gente acha que não vai fazer, Sim, mas a maioria a gente sabe, não é? Assim, muitas vezes, e aí que tá da gente fazer o resgate. Então, eu espero até 15 dias, uma semana, 10, 15 dias para a pessoa me dar um retorno, senão eu tô lá. Oi, tudo bem? Como é que tá? Tá exato. precisando? Então, a importância desse acompanhamento, a gente tem que acompanhar. Anota, a sua vida está corrida, anota lá, né? Faz aí quantos pacientes você atendeu no mês anterior, e vai acompanhando. Muitas vezes tem gente que te dá retorno, isso é ótimo, mas muitos não te dão e você tem que ficar lá resgatando para te estimular, para dar uma apoio, para falar, olha, estou aqui, né? Então, bom, eu acho É, sim que a nossa a- discussão foi bem legal hoje. não, essa questão do acompanhamento é fundamental até por outro aspecto que você falou também mais cedo, que o comportamento ele é tratado, ele é modificado em médio e longo prazo. Então, assim, a gente tem que ter esse acompanhamento, porque se é gradual, eu preciso saber se cada degrauzinho foi superado, em quanto tempo, qual é o ritmo daquele animal e qual é o ritmo também que aquela pessoa consegue fazer as coisas que a gente pede. Então, às vezes, nesse mês, eu consigo comprar uma caixa de areia nova. No mês que vem, eu consigo trocar a areia que eu uso. Então, assim, o tratamento comportamental ele não existe sem esse acompanhamento, assim. Senão é só uma consulta ali, um atendimento inicial e que vai ficar por isso mesmo. Então, assim, a gente faz muito, eu faço muita questão desse acompanhamento, e se a pessoa não me dá notícia, eu fatalmente vou mandar uma mensagem, vou perguntar, vou pedir vídeo, vou pedir foto, sempre com essa intenção de incentivar a continuidade, porque o tratamento comportamental ele envolve continuidade. Então, eu sempre busco esse incentivo para que a pessoa também tenha uma visão mais focada na melhora e menos no erro. Isso é fundamental. Que às vezes eu vou fazer esse acompanhamento e a pessoa fala assim: ah, fulaninho, ele não me morde há um mês, mas ele fez isso, 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 isso. Poxa, mas o fulaninho não te morde há um mês. Então, assim, ele teve uma super melhora. Então, é importante a gente focar no positivo também, no que houve de certo e pegar esses bloquinhos e ir construindo o que a gente quer lá na frente, né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante porque eu percebo muitas pessoas focadas só no negativo. Acabei de receber o aviso aqui, faltam 24 segundos para a gente encerrar. Então, ó, vamos despedir. Eu queria agradecer demais. Eu vi aqui os comentários passando na minha tela, não respondi, mas assim, eu vi todas as mensagens. Te agradeço demais todo mundo que participou.
Gente, obrigada, Violete. Obrigada pelo convite. Foi muito bom trocar essa Eu que ideia. agradeço. Vamos trabalhar juntas.